Graça e paz, irmãos. Juntos, mais uma vez, celebremos a comunhão, meditando na palavra do Senhor, para que, neste meditar de sua palavra, possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Hoje quero mais uma vez refletir no texto de Atos, capítulo 2, 42 a 47. Texto que nós lemos no domingo passado, iniciamos a meditação falando sobre a igreja. A igreja cresce quando? Quando como? No domingo passado eu falei que a igreja cresce quando conserva, isto é, ela persevera, ela se mantém firme na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Estas 4 dimensões devem ser a prática cotidiana do crente na igreja e na sua vida particular. Portanto, mais uma vez eu quero meditar neste texto, agora trazendo mais um outro passo. O primeiro passo foi o de conservar se mantendo perseverante naquilo que Deus nos tem dado como prática de vida. Em segundo lugar, hoje eu quero trazer um segundo ponto muito importante, um passo muito importante para o crescimento, que é a reverência. Quero então, neste momento, ler o texto e em seguida orar para podermos meditar no segundo passo que devemos dar rumo ao crescimento da igreja. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar? Bondoso Pai, mais uma vez agradeço a Ti pela oportunidade de meditar em Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, no meditar desta palavra, encontrar orientação e direcionamento para que todos nós, na Tua presença, possamos crescer como amadurecimento na fé, de tal maneira que possamos ser uma influência abençoadora na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Peço a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre aqueles que estão comigo neste momento e por aqueles que, por razões Tu conhece, não estão conosco. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, no domingo passado, começamos a reflexão deste trecho de Atos capítulo 2, do verso 42 a 47. Como já disse, domingo passado, falei sobre conservar, perseverar, manter-se firme nestas 4 dimensões ali mencionadas. Mas devemos continuar. O crescimento não é apenas o conservar, mas também precisamos ter uma postura, uma atitude muito característica que encontramos no verso 43 de Atos 2. Em cada alma havia temor. Esta palavra temor muitas vezes é confundida com medo irracional, medo incompreensível, mas não é este o sentido. Aqui a palavra temor está ligada ao conhecimento, à compreensão. O temor é o princípio da sabedoria. Portanto, uma pessoa que tem este tipo de temor, ela aprende a ser sábia, ela consegue compreender as circunstâncias e fazer a melhor escolha diante de tudo que surge à sua frente. Portanto, este temor aqui está intimamente ligado com a capacidade de ser reverente. E aqui o reverente é no sentido de respeito, de admiração, de um sentimento de gratidão e de busca de santidade. Está intimamente ligado com este relacionar-se.
Relacionar-se com Deus. Quando eu tenho um relacionamento saudável com alguém, eu o conheço e ele me conhece. Eu sei os limites, até onde eu posso ir, de que forma agir, quando agir, porque essas características acontecem por causa do relacionamento, do conhecimento. Quanto mais tempo convivemos com alguém, melhor conhecemos esta pessoa e, consequentemente, sabemos como agir na presença desta pessoa. Portanto, compreender este temor é essencial para que possamos crescer na presença de Deus. Assim, neste momento, quero desafiar ao irmão a dar o segundo passo do crescimento, que é a reverência. Ser reverente na presença do Senhor, porque é um reflexo deste temor. Mas de que forma essa reverência se manifesta no nosso cotidiano? De que forma eu demonstro ser reverente a Deus no dia a dia? Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 5, nós encontramos uma característica desta reverência que é muito importante. Êxodo, capítulo 3, verso 5, quero ler para o irmão. O irmão pode abrir sua Bíblia, acessar o seu celular, para nós podermos fazer esta meditação ou leitura. E diz assim, Êxodo, capítulo 3, verso 5. Prosseguindo Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Bem, Moisés, como você conhece o texto, já deve ter lido ou alguém falou, Moisés havia fugido do Egito e ele estava na terra de Midian e havia se tornado pastor de ovelhas e cuidava ali do rebanho do seu sogro. E na procura de um desses animais, ele reparou, a uma certa distância, vendo um brilho e ali uma sarça, que é um tipo de arbusto, pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. O fogo estava ali, mas a planta não queimava. Moisés se aproxima e, conforme ele se aproxima, ele ouve o Senhor: não se aproxime daqui, tira. Ou melhor, o texto venha para aqui, mas tira, né, a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é sagrada, é santa, é separada para Deus. O que isso tem a ver com o meu temor? É exatamente isso, os limites sobre como devemos estar na presença de Deus não são dados por nós. Não somos nós que dizemos a Deus: é assim que eu consigo lhe servir. Deus, quando nos chama para estar na presença dele, nós precisamos compreender onde e com quem estamos, de que forma devemos nos portar. Aqui não está ensinando sobre vestimenta que se deve ter no culto, não é isto. Porque Deus não manda Moisés, naquele momento, trocar de roupa, usar uma roupa especial para estar na presença dele. Ele tira as sandálias, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Em outras palavras, tome cuidado como você anda, a forma como você escolhe a sua vida, as suas escolhas, os caminhos por onde você passa, e depois vem a presença de Deus. Naquele momento, Moisés se deparou com um Deus que exige de nós respeito por quem ele é. Às vezes nós usamos essa frase, e ela em certo sentido é verdadeira: Deus me ama como eu sou. Sim, mas quando ele nos ama como nós somos, para podermos ter intimidade com ele, precisamos ser transformados no que ele espera que sejamos. Não podemos simplesmente dizer para Deus: eu sou assim, eu não tenho outra maneira de ser. Cuidado, não pense dessa forma. Uma coisa é você chegar na presença como você é, outra coisa é você permanecer na presença de Deus como você é.
Deus nos permite chegar até Ele, mas quando queremos estar com Ele, Ele diz como nós devemos permanecer na presença dEle. Moisés ouviu, você chegou até aqui, mas a partir de agora é desta maneira que eu quero que você seja. Moisés então tira as sandálias e o texto mostra toda a reverência de Moisés e respeito ao que Deus estava lhe orientando naquele momento. Uma igreja que cresce é uma igreja em que seus atos, os seus membros, as pessoas que fazem parte da igreja, demonstram no seu dia a dia respeito ao que Deus manda, mesmo que muitas vezes não compreenda. Segundo lugar, esta reverência, ela precisa também ter admiração. Muitas vezes, muitas pessoas falam respeito a Deus, mas fica de longe e não quer nenhum tipo de envolvimento. Às vezes até eu respeito, mas deixa lá e eu cá. A ideia da reverência, ela envolve admiração, contemplar as coisas de Deus e ficar pensando, poxa, como isso é possível? De que forma isso acontece? Como pode acontecer na minha vida? Veja como diz ali Jeremias, no capítulo 10, verso 7. Jeremias 10, 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti. Quando nós temos um coração que admira, nós comparamos, nós olhamos a realidade, prestamos atenção e vemos as diferenças. Você tem visto a diferença que Deus tem causado na sua vida? Você tem contemplado e percebido a grandeza de Deus e o amor de Deus por você? E tem reconhecido que este Deus grandioso, comparado com tantos poderes que existem neste mundo, é incomparável? Você tem demonstrado isso, falado isso a Deus? O texto de Jeremias nos ensina exatamente esse coração. Quem há como ti? Não existe, Senhor. Existem forças, poderes, homens gloriosos por aí, mas o Senhor é único. Deus precisa ser admirado por nós em nossas escolhas, em nossas decisões. Ele precisa ser reconhecido. Porque Deus precisa disso para ser Deus? Não, porque nós precisamos demonstrar e ter consciência de que Ele é realmente importante em nossas vidas. Caso contrário, estaremos praticando apenas uma religião de troca, de benefícios. Eu faço isso, ele faz outra coisa em sentido oposto. Nós precisamos, na nossa relação com Deus, admirar o que Ele tem feito. Veja como é bom isso. Quantas vezes nós mesmos fazemos coisas por outras pessoas e ouvimos um muito obrigado. Ou quando ouvimos um comentário, poxa, como é bom estar do seu lado. Isso faz a gente se sentir tão bem. Não somente nós nos sentimos bem, mas a pessoa que diz para nós se sente bem ao dizer. Então admire ao seu Senhor. Isso faz parte da reverência. Davi, nas suas expressões, ele dizia como é bom estar nos tabernáculos do Senhor. E ele dizia, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Ele desejava isso. Ele falava do templo, mas para Davi naquele tempo, o templo representava a presença do Senhor. Hoje, o Espírito Santo nos torna esta morada. Portanto, admire o que Deus tem feito na sua vida. Reconheça isso em palavras. Reconheça isso em gestos. Você se sentirá bem. Você experimentará um sentimento de plena reverência na presença do Senhor. A igreja de Jesus ali em Atos, cada alma, cada pessoa tinha temor.
porque vivenciavam esta reverência, porque era uma admiração. Deus está falando conosco, Deus está entre nós, Deus está fazendo milagres, prodígios, Deus está nos abençoando. Portanto, se queremos crescer como igreja, precisamos aprender a ser reverentes na presença do Senhor, vivendo realmente uma admiração por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Mas esta reverência também tem uma outra característica, que é a gratidão. Encontramos ali em Hebreus, capítulo 12, verso 28 a 29. Hebreus, capítulo 12, 28 a 29. Diz assim estes dois versos de Hebreus: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser rebelado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Gratidão. A verdadeira reverência, ela é impulsionada pela gratidão, por tudo que Deus tem feito. Vejam, nós estamos recebendo um reino, o reino de Deus em nossas vidas. Nós temos experimentado o cuidado de Deus cotidianamente. Nós temos visto Deus responder às nossas orações, mesmo quando estas respostas não são necessariamente o que queremos, mas Deus responde. Pare para pensar. Deus não precisa de nós. E quando oramos, Ele ouve. E quando ouve, responde. Responde para o que é necessário. Responde para o que é melhor. Se queremos crescer como igreja, como crentes, precisamos ter um coração agradecido. Porque por causa do pecado não merecemos. Mas apesar do pecado, Deus nos deu. E mesmo tendo o pecado, Deus nos abençoa, purifica e restaura. Tudo isso feito através de Jesus Cristo. A reverência, ela tem no seu princípio, na sua existência, o sentimento de gratidão. Eu tenho, mas não mereço. Eu sou porque Cristo me amou. Vamos viver esta reverência de tal maneira que Deus possa ver em nossa vida toda a gratidão. E por fim, há um outro princípio muito importante nesta reverência, que é a santificação. Veja, ali em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, nós encontramos o apóstolo Paulo nos dizendo o seguinte: ora, amados, visto que temos tais promessas, e a promessa de purificação, de transformação, de convivência com Deus, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja, a palavra temor, ela está o tempo todo. Então purifiquemo-nos. Nós temos que buscar a santificação na presença de Deus. Não existe esse negócio de ser santo à margem do relacionamento com Deus. A santidade, ela está intimamente ligada com a comunhão, o relacionamento, a convivência. Não existe santidade real se não houver uma reverência, um respeito, uma admiração, uma gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Permita-se, meu irmão, minha irmã, deixar o seu coração sempre reverente na presença de Deus, porque nós não merecemos, mas Ele tem nos abençoado. O crescimento que precisamos só acontece com a presença de Deus, nos movendo, nos direcionando, nos fortalecendo, nos restaurando.
Portanto, a igreja cresce quando no coração desta igreja há reverência. E esta reverência está intimamente ligada com o temor. Vamos, irmãos, crescer conforme o Senhor nos tem ensinado e nos mostrado como crescer. Vamos, irmãos, ensinar outros a crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso seja real, sejamos reverentes em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de podermos reverentemente estar na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, este princípio de temor, para que nossas almas, que o Senhor nos proporciona. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, ou melhor, até hoje à noite, né? No nosso culto de louvor ao Senhor